Resolução agora do tema 4. Eu não vou resolver todos os temas, estou pegando aqueles que eu penso que são mais interessantes a respeito de tópicos diferentes, mas vou comentar vários dos temas lá da nossa relação de temas. Vale frisar que os últimos 5 temas, 16, 17, 18, 19 e 20, são temas que você deve elaborar e entregar aqui para mim. Você também vai receber o padrão de resposta de cada um destes 5 temas. Mas vamos direto ao que interessa. Vem aqui comigo. Proposta de tema 4 versa sobre intolerância. Eu já falei aqui a respeito de temas bem relevantes, eu quero que você fique atento, fique atenta, porque estes temas são muito prováveis para a nossa prova. Relação de temas, você pega lá, tem a proposta de tema 4, que versa sobre intolerância. Tema realmente muito relevante para a gente, é um tema presente no nosso dia a dia, quando a gente fala de redes sociais, então, tivemos aí uma época de eleições, e você está neste ano de 2024, e você sabe que falou de política, a gente tem problema. Você sabe disso. No Brasil não é diferente, né? É isso que a gente vai comentar aqui agora. Resolução desta proposta, a gente inicialmente identifica aqui texto motivador. Eu tenho comando dividido em duas partes, a parte 1 e a parte 2. E o tema está aqui. Texto cuja fonte é o G1. Há 3 tópicos a serem abordados nessa prova, tal qual o perfil da banca CESP. Pode ser que a banca te dê 2, 4 tópicos? Pode, mas é difícil disso acontecer. Normalmente são 3 tópicos. Eu diria que 98% das provas do CESP apresentam 3 tópicos. Antes mesmo de ir para a leitura do texto motivador, eu faço uma interpretação e uma leitura atenta do comando e dos tópicos. Tendo em vista que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo, eu já sei que ele é dissertativo argumentativo, cujo tema é de atualidades, sobre o seguinte tema: a intolerância no Brasil contemporâneo. Friso que aqui ele colocou o seguinte, ó, no Brasil, tá vendo? Onde? No Brasil. Aí você vai ter que se ater ao Brasil. Ah, mas eu não posso falar nada dos Estados Unidos? Pode. Você pode falar rapidamente, fazer uma comparação entre a intolerância no Brasil e a intolerância política nos Estados Unidos, sem o menor problema. Mas o foco é para falar no Brasil. De modo que você seja rápido nessa exemplificação, nessa comparação, e que você volte para o tema. A intolerância no Brasil contemporâneo. Então ele quer que você fale sobre a intolerância no Brasil. Ele não deixou claro aqui qual é o tipo de intolerância, existem várias formas, a gente vai ver o que os tópicos falam acerca disso. Olha a interpretação, lembre-se de que você tem que ir nesse passo a passo aqui, ó. Tá vendo? Como a intolerância pode ser notada, então, como a intolerância pode ser notada no Brasil, então como ela é vista. E qual o principal mecanismo de propagação? Então ele pediu 2 coisas, ó. A primeira coisa é essa aqui e a segunda coisa é essa aqui. Qual o principal mecanismo de propagação desse problema da intolerância? Adivinha? Qual é? Internet, especificamente redes sociais. Já fazendo aqui o processo de interpretação, quando você já tem ali a prática, você já sabe o que fazer, fica muito mais fácil você elaborar o teu roteiro, porque você já vem aqui e já faz a interpretação. Como a intolerância é notada no Brasil? Como ela se mostra no dia a dia? É isso que ele quer de você. Depois, qual o principal
mecanismo, meio de propagação da intolerância. A gente sabe, de acordo com o que a gente viu aí nos últimos anos, que a internet é o principal mecanismo de propagação. Eu estou em dúvida entre internet e redes sociais. Então, cara, você vai colocar os dois, seja abrangente na resposta. Veja como as minhas respostas são extremamente abrangentes. Olha só, você vai ver aqui que eu não falo só de uma, duas coisas, ó. Dá uma olhada no segundo parágrafo. Como consequência disso, notam-se eventos climáticos extremos, elevação do nível dos oceanos, aumento da propagação de doenças respiratórias em virtude da poluição, entre outros. No outro parágrafo é a mesma coisa. Você vai ver que eu não cito uma ou duas coisas. Eu falo de várias coisas. Por quê? Porque eu sou abrangente na minha resposta, cara. E você tem que ser abrangente na hora que você vai fazer o teu roteiro. Depois, política, 2 pontos. Então ele já sabe que vai ter a ver com política aqui. A polarização radical no Brasil. Não ficou claro o que ele quer. No primeiro tópico até ficou claro, agora nesse aqui não ficou claro. O que a gente vai falar sobre esse cara aqui? A gente vai ter que explicar como se mostra a polarização política no BR. Qual exemplo disso pode ser citado? Sobre essa polarização. Eu não sei nem o que é polarização. Cara, vai na interpretação, palavra por palavra. Polarização. Isso quer dizer que há polos diferentes aqui e há pessoas nestes polos. E essas pessoas aqui, elas não dialogam, não conversam. Então é isso que ele quer que você fale aqui. Sobre polarização e sobre radical. Então qual exemplo posso citar de polarização radical no que se refere aí à política? Não é para você citar outra coisa em relação à política. Depois, medidas que podem diminuir a intolerância no Brasil. Está vendo aí que são propostas de solução? No Brasil, mais de uma. Já sabe que é pelo menos 2, mas nós citamos 3. Quais ações podem conter a intolerância no BR, no Brasil? Agora sim a gente vai para a leitura do texto motivador, leitura bem atenta. Diferenças políticas e econômicas são as principais causas de um mundo cada vez mais dividido por conflitos e polarizações. É o que mostra uma pesquisa feita com 19.500 pessoas, inclusive no Brasil. Ah, mas o texto motivador está falando do mundo. E daí? Você pode pegar informações do texto motivador? Claro que você pode. Mas o foco aqui, cara, é o tema. O tema pede para falar sobre... Aqui, ó, onde? Brasil. Tá vendo? O texto motivador, ele traz elementos que têm relação com o tema. Ele não é o tema da redação. Um texto na rede social e pronto. Aí ele já te entrega aqui, já vai falando para você aqui. Ó. Isso aqui responde o tópico 2, para você falar de internet e rede social. Na dúvida, põe as duas coisas, porque internet é hoje o principal meio de propagação, mas a gente sabe que as redes sociais, de fato, são um mecanismo de internet mais evidente disso. É o caso do X, né, que é o antigo Twitter. Instagram também virou essa selva. A amizade acabou por causa de diferenças políticas. Cheguei a romper com um grande amigo meu em função de questões políticas. Quem nunca? Acho que hoje as pessoas vivem à flor da pele. Conta o corretor de imóveis Edmundo Salgado. Olha, coisas que você pode citar, mas não desse jeito, né? Evidentemente. Pessoas, elas desfazem amizades, né? Por causa de política. Por causa da polarização. A polarização é um fenômeno mundial. Tá vendo que ele está falando do mundo aqui no texto motivador? Constatou uma pesquisa feita em 27 nações. Os entrevistados, 76% disseram que seus países estão divididos. Então é um fenômeno mundial, está no mundo inteiro. Mas a gente quer falar do Brasil. Em primeiro lugar aparece a Sérvia. Argentina, Chile e Peru vêm na sequência. O Brasil está em 7º lugar, empatado com os Estados Unidos. Aí aqui, com os Estados Unidos, né? Com os Estados Unidos, Polônia e Espanha. 84% dos brasileiros veem um racha no país.
No geral, a percepção é que o mundo está mais dividido do que 10 anos atrás. 62% dos brasileiros pensam assim do país. Tem o culto ao ódio na rede social. Eu acho que aumenta muito mais, diz a cineasta Rosana Moreira. No Brasil e no mundo, os principais focos de tensão são as diferenças políticas, seguidas por diferenças entre ricos e pobres. Te olham de forma diferente porque você não tem dinheiro, ou te tratam de uma forma diferente, diz o estudante Vitória Henriques. Então, tem intolerância aqui social. Diferenças entre ricos e pobres. É um momento de falta de segurança sobre os caminhos políticos a serem seguidos. É um momento em que modelos antigos se provam ineficazes e que a transição, principalmente em função de globalização e aumento de tecnologia, proporciona novos caminhos que a gente não conhece. Explica Marcos Cagliari, presidente do Instituto Ipsos. E esse texto ele já é um texto de 2000, vamos dizer aqui de 2018, 2017, e ele continua extremamente atual, né? Mesmo 5 anos depois, 6 anos depois. Eu já sei o que cada um dos tópicos pede. E aí, o que nós temos? A gente já vai direto para o nosso roteirinho. Para começar aqui, a gente vai falar o seguinte. Ele pediu aqui para a gente falar como ela pode ser notada, né, no Brasil, como ela se mostra no dia a dia e qual o principal meio de propagação. Então a gente vai colocar o seguinte, pode ser notada. Deus Motivador me ajudou, já falou que existem diferentes tipos de intolerância. Melhor, a intolerância pode ser notada. Diversas áreas da sociedade. Aí a gente pode colocar o seguinte. No mundo real e no virtual. Só para deixar claro aqui que internet é o lugar de intolerância, né? Impressionante. Internet é o principal mecanismo. Do jeito que você vai lembrando das coisas, você vai colocando aqui, ó, de propagação. Sobretudo as redes sociais. E aí continua aqui. As redes, ele pediu pra gente mostrar como ocorre no dia a dia, né? As redes transformam em palco para disputas individuais e para a vingança. As pessoas literalmente usam as redes sociais para isso aqui. Isso aumenta, ó, seta para cima, aumenta a divisão social. A gente ainda pode colocar que nas redes sociais, né, principalmente, o fato de ficar, vamos dizer aqui, oculto, né, anônimo, essa anonimidade
lá nas redes, né? Encoraja comportamentos agressivos. Com ataques e intolerância, muita intolerância. Aí você pode falar também, lembrar dos cancelamentos, né? A gente pode dizer ainda o seguinte, que ocorre muita disseminação de ódio, preconceito, que é o que a gente mais vê, né? Tem uns nutricionistas aí meio doidos, né? Normalmente é homem doido, né, que faz isso. Que é impressionante como eles falam mal das pessoas que são obesas, gordas, né? Impressionante como os caras acham isso legal. E tem muitos seguidores, né? São pessoas com milhões de seguidores. Essa intolerância, ela atrai muita gente. Então a gente pode falar que rola disseminação de ódio, preconceito, fake news, né? Informação falsa. E polarização. Você fica do lado do time do fulano, eu fico do lado do time do cicrano. Aí agora a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Política, polarização radical no Brasil. Como se mostra a polarização política no BR? Qual o exemplo posso citar sobre isso aqui? Então a gente vai falar o seguinte. A polarização radical na política. Isso serve para todos os lados, viu? Não é só um lado, não. Todos os lados da política estão assim. De intolerância muito comum. Nos últimos anos no Brasil. Bastante comum mesmo. Aí o que tem nisso aqui? Ele pergunta lá como ela se mostra, né, no dia a dia. Então a gente vai falar o seguinte, disputa entre grupos ideológicos, né, com ideologias diferentes. Extremismo. Hostilidade. E desrespeito é o que mais tem. Essa questão aí recente daquela cadeirada da Atena, né, no Pablo Marçal, isso aí já gerou mais animosidade ainda, né? Violência só gera violência. E aí também o uso das redes sociais, né, que o Pablo Marçal sabia fazer muito bem, com fake news, com um monte de coisa, isso tornou ainda mais triste esses episódios políticos, esses momentos políticos do Brasil. Bom, continuando aqui. A gente vai falar o seguinte, que essa intolerância política, ela se mostra em agressões verbais, ataques pessoais. Verbais e físicas.
Aí é hora de você citar um exemplo. A gente falou que ia citar o exemplo aqui, ó. Aí você bota lá como uma cadeirada desferida pelo candidato da Atena, no candidato Pablo Marçal, né? Ou por da Atena em Pablo Marçal. Em agressões verbais e físicas, né? Ah, professor, mas o Pablo Marçal mereceu. Aí são outros 500, né? Aí são outros 500, mas ninguém tem direito de fazer isso, né? Violência só gera mais violência. Continuando aqui. Mostra-se em agressões verbais e físicas. Podemos ainda colocar aqui o seguinte: ataques pessoais, e crimes. Aquela questão aí que envolvia a contratação de um hacker, por exemplo, para poder incluir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, isso é uma manifestação criminosa de intolerância muito grande, né? E claro, há outras aí de todos os lados, né? Mas a gente pode colocar o seguinte, ó, e crimes. Aí a gente vai citar aqui um exemplo de crime. Exemplos. Aí você cita episódios de violência aqui. Aí vamos citar mais exemplos de agressão física aqui. Vamos colocar o seguinte. Assassinato ocorrido no Paraná. Isso aqui foi em 2022. Ah, mas só isso aí? Não, só isso não está claro. Então a gente vai explicar aqui. O cara estava fazendo a festa de aniversário dele lá com o tema do PT. Aí um cara que eu acho que era policial, salvo engano. Agora eu não me recordo. Então esse cara era tesoureiro de um partido. Foi morto por um opositor político durante sua festa de aniversário. Chega, tá bom. Depois, medidas que podem conter a intolerância no Brasil. O que a gente vai trazer aqui? Bom, a primeira coisa a gente falar é o seguinte. Políticas de promoção de igualdade e respeito ao próximo. Isso aqui tem de ser criado. Campanhas, por meio de campanhas para conscientizar na escola, por exemplo, isso aqui tem que começar na escola, né? Então pais, alunos e cidadãos em outros lugares também. O que a gente aborda nisso aqui? Abordar, já que a intolerância, não posso focar só na intolerância política.
Intolerância política é para falar lá no tópico 2, mas o tema pede para falar da intolerância de uma forma geral. E aí ele falou que havia intolerância também, em segundo lugar, entre pobres e ricos, mas há intolerância também em relação a negros, pretos, pardos, há intolerância em relação àqueles que moram na zona periférica, ou seja, intolerância social, né, entre ricos e pobres, intolerância em relação a uma série de coisas, né? Então, abordar aqui a diversidade cultural, étnica e social do Brasil. E social do BR. Aí a gente pode falar aqui também que deve-se incentivar o diálogo, que é o que está faltando. E a participação cidadã. Isso pode contribuir diretamente para um país mais tolerante. O que mais? A gente pode falar de escolas, né? Isso aqui tem que ser ensinado nas escolas, né? Programas educativos, ou melhor, educacionais. E aí nesses programas aqui a gente pode ter o seguinte: ensinar habilidades socioemocionais empatia. A gente pode falar aqui também da resolução de conflitos, de forma pacífica, né? Para os alunos lidarem com as diferenças de forma respeitosa, de forma construtiva. Daí, você fecha o roteiro. Fechou o roteiro, você volta aqui, dá uma olhada, vê se realmente você está atendendo ao que foi pedido. Pode ser que em um tópico, cara, você focou demais em intolerância social e não era aquilo. Então você volta aqui e vê. Tema, eu estou falando sobre a intolerância no Brasil contemporâneo? Sim, de um modo geral, estou falando da intolerância no Brasil contemporâneo. Somente no tópico 2 eu foquei na política, polarização radical no Brasil, eu foquei em intolerância política. Mas nos outros eu atendi o que foi pedido. Como a intolerância pode ser notada no Brasil, qual é o principal mecanismo de propagação? Falei desse principal mecanismo de propagação e expliquei como ela pode ser notada no Brasil, principalmente nas redes sociais. A gente vê a intolerância no dia a dia? Claro, você vê aí cenas em que pessoas são agredidas, né, de forma... intolerância contra moradores de rua, você já viu isso acontecendo? Os caras vão lá e batem nos moradores de rua, o cara não fez absolutamente nada, né, só por ele ser um morador de rua. Uma série de coisas. O cara discute com o outro no trânsito, vai lá e toma um tiro, né, o cara dá um tiro nele. Então tem intolerância em todas as partes.
Depois, medidas que podem diminuir a intolerância no Brasil. Colocamos essas medidas sim. Daí, a gente fecha o roteiro e quando a gente voltar, no próximo bloco, vamos para o texto definitivo.